Estamos iniciando mais um Papo 21, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que traça um panorama sobre as principais manifestações culturais deste século. Nesta edição, convidamos dois dos mais importantes compositores brasileiros para discutir a difícil arte de tornar harmônica a relação entre o ofício artístico e outra atividade aparentemente distinta. Ginga, violonista, compositor e dentista. Fausto Nilo, compositor, cantor e arquiteto, falam sobre a dinâmica de conciliar suas profissões paralelas com suas carreiras artísticas e sobre suas influências musicais e experiências vividas ao longo de suas trajetórias. Confira agora os melhores momentos desse papo mediado pelo jornalista e músico Felipe Araújo. Quando eu recebi o convite para participar desse debate, para mediar essa conversa, e me falaram do tema, que era o lado B do compositor, eu fiz um levantamento de que nomes da MPB também atuaram em duas frentes, na música e em outro ofício. E aí cheguei a uma lista infindável de nomes, né, que vai de Orestes Barbosa, que era jornalista, o Aldir Blanc, parceiro do Ginga, que é psiquiatra, o Jacó do Bandolim, que era escrivão de justiça, Gilberto de Carvalho, que era médico, Mário Lago, que era ator, radialista, entre outras atuações, o Billy Blanco, que era arquiteto, Roberto Martins, guarda civil, Ernesto Nazaré, que era escriturário do Tesouro Nacional, o Nelson Sargento, que é pintor, o Candeia e Nelson Cavaquinho, que eram policiais, enfim, há uma lista infindável. Claro que cada compositor tem sua história e sua motivação particular, mas, em geral, o Brasil ainda é esse país em que mesmo grandes nomes da nossa música têm que dividir o ofício de compositor com uma outra profissão, né? Em geral, como forma de buscar a sua sobrevivência. Então, eu queria começar essa conversa fazendo uma dupla provocação, um duplo questionamento. O que é que veio antes na trajetória de vocês, Ginga e Fausto? No caso do Ginga, o que é que veio antes, Ginga? A música e a onotologia? E no seu caso, Fausto, o que é que veio antes, a música ou a arquitetura? A arquitetura, na realidade, eu nunca tive outro projeto na vida a não ser essas duas atividades. A música eu gostava e sonhava com isso, mas não via possibilidade, porque eu não tocava instrumento, eu não reconhecia em mim nenhum talento para a parte instrumental e reconhecia também que quem conseguia resultado nisso era com muito esforço, principalmente esforço de repetição, de aplicar coisas que para isso eu sentia que eu não tinha. Mas eu sabia desenhar, né, desde criança, muito cedo. E esse desenho me levou a descobrir que havia uma profissão que usava o desenho como registro de ideias e de conceitos para depois transformar isso em artefatos, esses espaços construídos, essa coisa. E eu compreendi isso muito cedo. Compreendi a partir do Oscar Niemeyer, quando eu tomei conhecimento do arquiteto Oscar Niemeyer. E decidi que ia ser arquiteto. Então, eu nunca tive um projeto assim de botar um comércio, trabalhar como caixa, nunca. Eu sempre pensei que ia ser arquiteto, fui ser arquiteto. Aí a música me encontrou de novo de uma maneira, numa esquina da minha vida, que foi na faculdade de arquitetura, porque era um lugar novo na cidade, um lugar de grande convergência, a cidade era muito precária, com lugares para a juventude que tinha sonhos de criatividade, essa coisa, não havia lugar. E essa faculdade que era nova tinha uma boa biblioteca, tinha uma boa discoteca, e essas coisas atraíram vários gatos pingados na cidade, e eu vi pela primeira vez gente que tocava violão dizer: essa música é minha, autores, Petrúcio Maia, Cirino, né, foram aparecendo por ele, Roger. E aí eu fiquei vivendo no meio de uma porção de compositores, todos anônimos, né, faziam show, só ia a família, ninguém dava importância, mas eu era amigo deles. Mas eu não fazia música, eu tinha vontade, mas não tinha coragem, eu queria fazer letra, mas eu escrevia e guardava, assim, tinha uma certa... Até que fui morar em Brasília, já terminei meu curso sem fazer nenhuma letra e sendo da turma de música. Eu era sempre incluído. Tinha um bar aqui que era o Anísio, a gente se encontrava e tal, mas eu mesmo não fazia nada.
E fui morar em Brasília, terminei meu curso, me formei, fui ser professor na Universidade de Brasília 2 anos. E lá, uma parte desse grupo também morou por lá. E o Fagner ia para o Rio de Janeiro tentar a carreira de cantor, ser artista, cantor, compositor, cantor. E ele estava querendo músicas novas e o pessoal pegava pesado, aqueles que já tinham, né, marra. Ele pedia e os caras não davam as letras a ele e tal. E um dia ele foi na minha casa, reclamou muito disso. Puxa, eu estou indo embora, queria umas músicas novas. Tu não faz não, letra e tal. Aí eu peguei uma daquelas que eu já tinha lá intocada, entreguei para ele e ele levou. Aí tem um acontecimento na minha vida que foi definitivo, porque eu fui um compositor que a primeira letra foi logo gravada 3 meses depois, pela Marília Medalha, que na época era uma cantora super prestigiada, né? Era hoje como se ser gravado por Marisa Monte, uma Bethânia, uma pessoa assim. Aí eu, como se diz na linguagem, eu peguei corda. Eu digo, bom, se eu fui gravado aí na primeira, então eu vou fazer outras e tal. E aí faço até hoje. É assim que eu... E nunca quis largar a arquitetura também, que é outra paixão que eu tenho e tenho mantido até hoje, não sei até quando. Vamos ver aqui no decorrer da conversa. Eu, com muito novinho, eu já sentia que o meu negócio era música. Senti que a música tinha me escolhido. Eu, com 11 anos de idade, já tocava violão e percebia que tinha uma certa facilidade para o instrumento, mas numa família muito pobre, onde nenhum dos meus antecessores era formado, onde a gente passava muita dificuldade financeira e não digo que passamos fome, mas muito aperto mesmo, né? E o que eu pensava era o seguinte: eu não queria para mim aquela vida dura, muito dura, que eu vi o pessoal todo levando. Eu digo, pô, eu só tenho uma maneira de eu conseguir tirar o pescoço de fora do poço, é estudando. Eu me lembro que eu não tive outra alternativa. Eu comecei com a música muito novo profissionalmente. Eu, com 16 para 17 anos, eu fui classificado no 2º Festival Internacional da Canção, o festival que revelou o Milton Nascimento. Fui um cara super estudioso. Eu fui o primeiro aluno do meu ginásio, que na época, hoje em dia é 1º grau que chama, né? E fui o 2º aluno do científico, que é o 2º grau. Aí eu recebi uma bolsa de estudo na minha casa, de graça, para eu fazer um curso pré-médico, sem eu pagar nada, nem as apostilas. Eu digo, é com isso que eu vou, eu quero ser doutor, quero ter uma profissão. Só que eu odiava a odontologia. A última coisa que eu queria ser na vida era dentista. Primeiro que eu tenho medo. Até hoje eu tenho um medo danado de dentista. É eu que trato de mim, porque eu tenho mais carinho comigo mesmo, né? Então, eu que trato de mim. Minha mulher é dentista, mas eu nem deixo minha mulher mexer na minha boca, eu que mexo. Só quando tem troço que não dá para eu fazer, aí eu deixo ela fazer. Porque eu tenho muito medo de dentista. Dói demais, né? Troço horrível. Eu nunca tive essa paixão que o Fausto tem pela arquitetura, eu nunca tive pela odontologia. Sempre odiei odontologia. Fiz odontologia contrariado e fui trabalhar em odontologia porque eu não aguentava a vida de músico. O músico é desrespeitado até hoje. O músico, quando eu mostrava a minha carteira da Ordem dos Músicos, aquilo e nada era a mesma coisa. Não me pagavam na maioria das vezes. E quando me pagavam, às vezes me davam um chá de cadeira, o show terminava às 3 da manhã, eu ia receber meio-dia. Quando recebia, tinha que mendigar para receber. Tem muita gente aqui que sabe que isso é verdade, que o músico não era tratado com respeito. Hoje em dia melhorou muito essa situação, mas ainda existe muito disso pelo mundo. Isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Ser músico não é glória para ninguém. Não é uma vida fácil, nada é fácil. Eu acho que a coisa, quando vem fácil, é quando o filho já pega o produto feito pelo pai e que só se interessa pelas frivolidades, pelas superficialidades da vida e que o pai não ensinou a ele a pescar. Né? O pai já deu o tubarão para ele comer todo dia um tubarão, a cavalo, uma baleia. Por isso que eu agradeço meu pai ter sido um sargento pobre e ter me ensinado que eu tinha que lutar.